Esses velhos senes deveriam fechar as portas, disse o funcionário da cidade ao ver o idoso consertando bicicletas atrás da igreja. O idoso não respondeu, apenas continuou ajustando a corrente da bicicleta de uma criança. 3 dias depois, o Força Aérea 1 pousou inesperadamente no antigo aeroporto da cidade. O homem de terno azul escuro disse: "Precisamos encontrar a pessoa que consertou uma bicicleta vermelha em 1985. Por que a cidade inteira se levantou quando descobriu a verdade sobre o velho? Bem-vindos ao Elite Oculta. Vamos descobrir o que realmente aconteceu." Walter Reed era uma figura constante em Harlan's Mill, Nebraska, há tanto tempo que a maioria das pessoas não conseguia se lembrar de quando ele apareceu pela primeira vez. Aos 82 anos, seu corpo magro se movia com a precisão cuidadosa de alguém que aprendera a conservar energia, suas mãos nodosas, mas notavelmente firmes ao segurar ferramentas. Por mais de 3 décadas, ele morou em um pequeno quarto atrás da antiga primeira igreja metodista, um prédio que estava vazio desde que a congregação construiu sua nova e moderna instalação do outro lado da cidade, 5 anos antes. Todos os dias, chova ou faça sol, Walter montava sua estação improvisada de conserto de bicicletas à sombra do enorme carvalho que dominava o quintal da igreja. Sua bancada era uma simples tábua de compensado esticada sobre 2 cavaletes. Suas ferramentas meticulosamente organizadas em uma velha caixa de equipamentos de pesca e uma placa de madeira pintada à mão, com letras desbotadas, mas ainda legíveis, dizendo simplesmente "Conserto de bicicletas grátis. Se precisar de ajuda, estou aqui." Walter nunca anunciava seus serviços, nunca buscava reconhecimento. Ele simplesmente aparecia todas as manhãs às 8 horas, pronto para consertar pneus furados, ajustar freios ou substituir correntes quebradas para quem precisasse, principalmente crianças e aqueles que não tinham condições de pagar pela única loja de bicicletas comercial da cidade. Ele não cobrava nada, exceto por um biscoito caseiro ocasional ou um cartão de agradecimento de crianças gratas. "Por que você faz isso de graça?" as pessoas perguntavam de vez em quando. A resposta de Walter nunca variava. Todo mundo precisa de uma bicicleta funcional. Nem todo mundo tem dinheiro. O acordo continuou pacificamente até que Harlan's Mill recebeu uma verba federal para desenvolvimento comunitário. De repente, a propriedade abandonada da igreja tornou-se um imóvel valioso aos olhos da prefeitura. "Poderíamos transformar aquela monstruosidade em algo útil", declarou Marcus Dean, o recém-eleito chefe de planejamento urbano, durante uma reunião do conselho. Um centro comunitário moderno atenderia a todos, não apenas ao punhado de pessoas que consertam suas bicicletas com algum velho excêntrico. A votação para a requalificação do terreno da igreja foi aprovada por unanimidade. Marcus foi nomeado para supervisionar o projeto, incluindo a responsabilidade pela realocação e pelos ocupantes atuais. Na segunda-feira seguinte, Marcus chegou à estação de reparos Walters, ladeado por 2 funcionários de obras públicas. Walter estava curvado sobre uma bicicleta roxa de criança, alinhando cuidadosamente o guidão. "Sr. Reed", Marcus anunciou sem preâmbulos que a cidade aprovou a reforma desta propriedade. "Seu hobby de bicicleta está criando problemas de responsabilidade civil para a cidade. Essa placa precisa ser retirada hoje e seu equipamento precisa ser removido até sexta-feira." Walter olhou para cima, semicerrando os olhos levemente sob o sol da manhã. Várias crianças que estavam esperando com suas bicicletas observavam ansiosamente. "Esses velhos senes que vivem da boa vontade dos outros precisam abrir caminho para o progresso", Marcus murmurou para um de seus funcionários, alto o suficiente para Walter ouvir. "Ele próprio está se tornando uma monstruosidade." Walter não disse nada. Ele simplesmente terminou de ajustar o guidão,
testou-o e devolveu a bicicleta para a moça que o aguardava. Então, levantou-se lentamente, caminhou até sua bancada e começou a reunir suas ferramentas. À tarde, a notícia já havia se espalhado por Harlan's Mill. Vários pais ligaram para a prefeitura para protestar, mas foram informados de que a decisão era definitiva. As crianças foram mais diretas. Um grupo de 10 pessoas se reuniu no gramado da igreja com cartazes dizendo: "Salve o Senhor, loja de bicicletas Walters." Mas a pequena manifestação atraiu pouca atenção, além de algumas buzinadas simpáticas de carros que passavam. O próprio Walter não ofereceu resistência. Ele simplesmente mudou sua operação para mais perto do muro da igreja, diretamente sob os galhos frondosos do carvalho, tornando sua presença menos perceptível da rua. Sua placa agora estava encostada no tronco da árvore, em vez de em seu próprio poste. 3 dias depois, Walter estava de volta ao trabalho, consertando os freios de uma pequena bicicleta vermelha, quando um som incomum chamou sua atenção para o céu. O rugido característico dos grandes motores a jato, algo raramente ouvido naquela pequena cidade do centro-oeste, tornou-se mais alto. Moradores saíram de lojas e casas, protegendo os olhos enquanto observavam a aeronave se aproximando. Enquanto o enorme avião descia em direção à pista de pouso raramente utilizada da cidade, um comboio de SUVs pretos com placas do governo acelerou pela rua principal, em direção à igreja. O veículo da frente parou no portão da igreja, e vários homens de terno escuro surgiram, examinando a área atentamente. Um homem vestindo um terno azul marinho característico abordou Walter diretamente. "Senhor, estamos procurando por Walter Reed. Seria você?" Quando todos viram as costas, só resta a consciência. Quer saber o que aconteceu depois? O súbito aparecimento de veículos do governo provocou ondas de confusão em Harlan's Mill. Moradores se reuniram a uma distância segura, cochichando teorias que iam de ameaças à segurança nacional a auditorias fiscais. Marcus Dean abriu caminho pela multidão crescente, ajeitando a gravata ao se aproximar do local. "Sou o chefe do planejamento urbano", anunciou ele, em tom importante, para a figura de terno mais próxima. "Do que se trata?" O homem mal olhou para ele antes de voltar a atenção para Walter. "Senhor, o senhor é Walter Reed?" Walter assentiu lentamente, largando a chave inglesa. "Sou eu." A essa altura, 4 SUVs pretos já haviam formado um perímetro ao redor do terreno da igreja. O homem de terno da Marinha se apresentou como James Harper, conselheiro de segurança nacional do presidente. "Sr. Reed, alguém gostaria de falar com o senhor", disse Harper. "Alguém que diz que você consertou a bicicleta vermelha dele no verão de 1985. O rosto envelhecido de Walter permaneceu impassível, embora uma leve ruga tenha surgido entre suas sobrancelhas enquanto ele procurava mentalmente. Milhares de reparos realizados ao longo de décadas poderiam ter consertado muitas bicicletas ao longo dos anos. Esta bicicleta em particular pertencia a um menino de 9 anos. Você trocou a corrente, consertou as marchas e realinhou o guidão. Você também adicionou refletores e uma campainha nova. Um lampejo de reconhecimento cruzou o rosto de Walter. Sino em formato de foguete. Bicicleta vermelha com listras brancas nos paralamas. Comportamento profissional de Harper suavizou-se um pouco. "É esse mesmo. Do que se trata?" perguntou Walter, limpando as mãos num pano já manchado com décadas de graxa. "Sr. Reed, precisamos que o senhor se prepare para uma visita", respondeu Harper. "O Força Aérea acaba de pousar no seu aeroporto local. O presidente dos Estados Unidos gostaria de vê-lo." Um suspiro coletivo se elevou entre os presentes. O rosto de Marcus Dean perdeu a cor. "Presidente? Por que o presidente?" Começou Walter, mas parou de falar ao se dar conta.
Aquele garotinho com a bicicleta vermelha? Harper assentiu. O presidente Michael Grant era aquele menino de 9 anos. Ele estava passando o verão com a avó, enquanto a mãe trabalhava em 2 empregos na cidade. Aquela bicicleta era seu único meio de transporte e seu bem mais precioso. Em 20 minutos, a comitiva presidencial surgiu no horizonte, movendo-se firmemente em direção à igreja. Agentes do serviço secreto posicionaram-se estrategicamente ao redor do perímetro e a multidão de moradores da cidade aumentava a cada minuto. Quando a comitiva parou, o presidente Michael Grant saiu de sua limusine sem cerimônia. Aos 47 anos, ele era uma figura impressionante, alto e atlético, com a postura confiante de alguém acostumado à liderança. Mas, ao se aproximar de Walter, seu comportamento presidencial deu lugar a algo mais pessoal, quase infantil. "Senhor Reed", disse o presidente, estendendo a mão. "Você provavelmente não se lembra de mim, mas eu nunca me esqueci de você." Walter se endireitou mais do que nunca, aceitando o aperto de mão com uma firmeza que desmentia sua idade. "Senhor presidente, sua bicicleta tinha cartas de baralho presas com prendedores de roupa nos raios, o que a fazia soar como uma motocicleta." O rosto do presidente Grant se abriu num sorriso largo. "Você se lembra? Os 2 homens estavam frente a frente. Um deles, o líder mais poderoso do mundo. O outro, um humilde mecânico de bicicletas, conectados por um momento de décadas passadas. Quando eu tinha 9 anos, o presidente começou, falando alto o suficiente para todos ouvirem. Minha bicicleta quebrou, a corrente se rompeu completamente. As marchas estavam travadas e o guidão torcido por causa de uma queda. Fiquei arrasada. Aquela bicicleta era tudo para mim. Minha liberdade, minha alegria, meu único bem de valor real." Ele se virou para a multidão, que agora incluía câmeras de televisão instaladas às pressas por equipes de reportagem que haviam seguido a comitiva presidencial. "Empurrei aquela bicicleta quebrada por 5 quilômetros até encontrar este lugar. Eu estava chorando porque sabia que minha mãe não tinha dinheiro para consertar, e então conheci o Sr. Reed." O presidente gesticulou em direção a Walter. Ele não perguntou por que eu estava sozinho, onde meus pais estavam ou se eu poderia pagar. Ele apenas disse: "Deixe-me ver o que posso fazer." Walter se remexeu, incomodado com a atenção, mas o presidente continuou: "O Sr. Reed não consertou só a minha bicicleta. Naquele dia, ele me ensinou algo fundamental: que os pobres merecem ajuda sem questionamentos, que a gentileza não precisa de justificativa. Essa dignidade não custa nada para dar, mas significa tudo para receber." Do bolso do terno, o presidente Grant tirou uma fotografia plastificada e a entregou a Walter. A imagem mostrava um menino magro de 9 anos, sentado orgulhosamente em uma bicicleta vermelha, recém-consertada. Atrás dele estava um Walter Reed bem mais jovem, com a mão pousada delicadamente no ombro do menino. Ao lado deles estava uma mulher de aparência cansada, a falecida mãe do presidente, com uma expressão que misturava gratidão e orgulho. "Minha mãe guardou esta foto até o dia de sua morte", disse o presidente suavemente. "Ela escreveu no verso, a única que ajudou sem perguntar por que precisávamos." Walter estudou a fotografia e então olhou para o presidente. "Agora me lembro. Sua mãe tentou me pagar com uma nota de $5. Parecia que era doloroso para ela se separar dela. Era o dinheiro para as compras do dia seguinte", confirmou o presidente Grant. "Mais tarde, ela me disse que teria passado fome para manter minha bicicleta funcionando. Era a única maneira de eu conseguir ir ao programa de verão que me mantinha longe das ruas. Mas você se recusou a aceitar." Walter assentiu. Ninguém deveria ter que escolher entre comer e manter a bicicleta dos filhos funcionando. O presidente Grant se virou para se dirigir à multidão novamente. "Conquistei muitas coisas na minha vida,
Aprovei leis, negociei tratados e tomei decisões que afetaram milhões. Mas nunca esqueci a lição que aprendi aqui com este homem. Que o verdadeiro serviço não exige nada em troca. Essa lição moldou minha abordagem ao serviço público, a formulação de políticas e a compreensão do que as pessoas realmente precisam. Ele colocou a mão no ombro de Walter. O senhor não consertou só a minha bicicleta, Sr. Reed. O senhor ajudou a mudar o rumo da minha vida. E hoje eu vim agradecer. A multidão ficou em completo silêncio, muitos enxugando lágrimas. Até Marcus Dean ficou paralisado, seu desdém anterior substituído por algo próximo ao espanto. Walter, que nunca se sentiu à vontade com atenção, simplesmente assentiu e disse: "Só faça o que precisa ser feito, senhor." "Esse é exatamente o ponto", respondeu o presidente com um sorriso. "Alguém já o ajudou sem perguntar quem você era? Compartilhe sua história e digite Gratitude, se ainda se lembra dessa pessoa." O presidente Grant ainda não havia terminado. Com as câmeras gravando e a cidade inteira assistindo, ele voltou sua atenção para a propriedade da igreja. "Sei que há planos para demolir este lugar", disse ele, sua voz ecoando pela multidão silenciosa, "para substituí-lo por algo novo." Marcus Dean deu um passo à frente, nervoso. "Senhor presidente, garantimos financiamento federal para um centro comunitário moderno. Os planos já foram aprovados." "Por quem?" perguntou o presidente em tom suave. "O Conselho Municipal, senhor. Foi uma votação unânime." O presidente Grant assentiu pensativamente, olhando da velha igreja para a humilde oficina de Walters. "E quanto ao serviço de conserto de bicicletas do Sr. Reed, isso foi considerado no seu planejamento?" Marcus engoliu em seco, visivelmente. "Concluímos que se tratava de uso não autorizado de propriedade municipal e criava potenciais problemas de responsabilidade civil." "Entendo." O tom do presidente permaneceu informal, mas aqueles que o conheciam reconheceram a dureza sob a superfície. "Deixe-me dizer o que vejo, senhor. Dean. Marcus Dean, senhor. Senhor. Dean. Vejo um homem que serviu esta comunidade abnegadamente por décadas. Vejo um lugar onde as crianças encontram ajuda e esperança. Vejo algo raro no mundo de hoje. Serviço genuíno sem expectativa de recompensa." O presidente gesticulou em direção à bancada de Walter. "Ninguém deveria ter o poder de apagar um lugar que gera esperança, mesmo que seja apenas através de uma pequena roda de bicicleta." Voltando-se para sua equipe, o presidente Grant emitiu uma diretiva que mudaria Harlan's Mill para sempre. "Quero que nossa verba para desenvolvimento comunitário seja reestruturada. Em vez de demolir esta igreja, vamos restaurar lá. Metade continuará sendo a oficina de bicicletas do Sr. Reed. Devidamente equipada e protegida das intempéries, a outra metade pode se tornar seu centro comunitário." A multidão explodiu em aplausos. Crianças pulavam, pais aplaudiam e moradores idosos acenavam com a cabeça em aprovação. Naquele momento, anos de apreço silencioso pelo serviço silencioso de Walter encontraram apenas voz. Marcus Dean pareceu consternado. "Mas, senhor, os planos, os empreiteiros já foram selecionados. Então, eles terão bastante trabalho restaurando, em vez de demolir", respondeu o presidente com firmeza. "Este local servirá como um lembrete de que serviço e comunidade não são apenas conceitos, são ações. Ações como consertar a bicicleta de uma criança quando ninguém mais o faria." À medida que a notícia se espalhava pela cidade, algo notável começou a acontecer. Pessoas que haviam permanecido em silêncio enquanto Walter estava sendo afastado, agora se manifestavam com histórias. "Ele consertou a bicicleta da minha filha no inverno passado. Chamou uma mulher da multidão. Não tínhamos dinheiro para comprar uma nova de Natal. Ele não só a consertou, como de alguma forma encontrou uma cesta roxa para colocar no guidão.
Ela ficou tão orgulhosa. Um senhor idoso se aproximou quando minha artrite piorou tanto que eu não conseguia mais andar de triciclo. Ele modificou o guidão para que eu pudesse ir à farmácia sozinho. Não aceitou 1 centavo por isso. Um a um, os moradores compartilharam suas experiências com a generosidade silenciosa de Walter. O peso coletivo dessas histórias transformou a atmosfera de celebração em algo mais profundo, um reconhecimento da comunidade de sua própria supervisão ao valorizar o que realmente importava. Durante uma coletiva de imprensa organizada às pressas no cemitério, o presidente Grant fez 2 declarações surpreendentes. A verba federal para o moinho de Harlan seria dobrada com a estipulação de que Walter Reed fosse consultado sobre todos os aspectos da restauração da igreja. Em segundo lugar, ele revelou algo sobre Walter que nem mesmo os moradores mais antigos sabiam. O Sr. Reed serviu com distinção na Coreia. Ele foi condecorado com a Estrela de Bronze por bravura, após resgatar 3 camaradas feridos sob fogo pesado. Como muitos de sua geração, ele nunca falou sobre seu serviço, nunca buscou reconhecimento. Walter permaneceu desconfortavelmente ao lado do presidente, com os olhos baixos, enquanto seu serviço militar era mencionado. Fazia mais de 60 anos que ele não usava uniforme e nunca usara sua condição de veterano para buscar vantagens ou reconhecimento. As revelações continuaram. Um assessor presidencial distribuiu cópias de um documento mostrando que Walter vinha doando discretamente a maior parte de sua pequena pensão militar para o hospital infantil local há décadas. Outro jornal revelou que ele havia recusado diversas ofertas para vender seus métodos de conserto de bicicletas como franquia, preferindo manter seu serviço local e personalizado. À medida que esses detalhes surgiam, o instinto político de Marcus Dean finalmente se manifestou. Ele se aproximou dos microfones e anunciou sua renúncia imediata. Como chefe de planejamento da cidade, não reconhecia o verdadeiro valor que o Sr. Reed traz para a nossa comunidade. Ele admitiu. Eu estava focado no progresso em detrimento da preservação. Isso estava errado. O presidente aceitou a renúncia de Dean com um aceno de cabeça e fez um último anúncio. Hoje, tenho a honra de entregar a Walter Reed a Medalha de Cidadão Presidencial, uma das maiores honrarias civis do nosso país. Ela reconhece americanos que realizaram atos exemplares de serviço ao seu país ou a seus concidadãos. Ao colocar a medalha no pescoço de Walter, o velho finalmente se pronunciou. Senhor presidente, isso não é necessário. Eu só não queria que as crianças tivessem que empurrar suas bicicletas no inverno. A simplicidade de sua declaração, a motivação pura e despretensiosa por trás de décadas de serviço, levou muitos às lágrimas. O próprio presidente pareceu momentaneamente sem palavras. O momento mais impactante veio inesperadamente ao final dos procedimentos oficiais. Uma menina de 7 anos abriu caminho pela multidão, segurando um bolinho caseiro em um prato de papel. Ela se aproximou de Walter timidamente. Minha mãe disse que eu deveria te dar isso, disse ela, segurando o presente um pouco torto. Ela disse que não posso te pagar pelo conserto da minha bicicleta ontem, mas que a gentileza deve ser alimentada com alguma coisa. Walter ajoelhou-se com os joelhos protestando, mas o coração transbordando, e aceitou o bolinho com a solenidade de quem recebe um presente de Estado. Obrigado, mocinha. Este bolinho ainda está quentinho, assim como o coração das crianças quando andam de bicicleta. A menina sorriu e correu de volta para a mãe, sem perceber que seu simples gesto havia capturado perfeitamente a essência dos eventos do dia. À noite, os noticiários nacionais estampavam a história do consertador de bicicletas e do presidente. As redes sociais fervilhavam com a hashtag Seja Mais Como Walter, enquanto as pessoas compartilhavam suas próprias histórias de heróis anônimos em suas comunidades.
O secretário de imprensa do presidente anunciou que o Air Force One passaria a noite no local, pois o presidente desejava passar mais tempo com Walter e o povo de Harlan's Mill. Naquela noite, compartilharam uma refeição no único restaurante da cidade, o presidente dos Estados Unidos e o mecânico de bicicletas que, inadvertidamente, moldara sua visão de mundo. Cercado por moradores da cidade, ainda processando os acontecimentos do dia enquanto comiam torta de maçã, o presidente Grant se aproximou e perguntou: "Por que bicicletas, Sr. Reed? De todas as maneiras possíveis de servir, por que escolher o concerto de bicicletas?" Walter refletiu sobre a questão. Fork parou no meio do caminho até a boca. Quando voltei da Coreia, eu estava destruído por dentro. Não conseguia encontrar paz. Um dia, vi um garoto chorando por causa de uma corrente de bicicleta quebrada. Consertei com o que eu tinha no bolso. A expressão dele quando a corrente pegou e as rodas voltaram a girar. Ele pousou o garfo com um olhar distante devido à lembrança. Algo dentro de mim também começou a se agitar novamente. Descobri que conseguiria dormir naquela noite sem os pesadelos. Então, consertei outra bicicleta no dia seguinte e no outro. Com o tempo, as memórias da guerra foram deixadas de lado pelas lembranças das crianças sorrindo. Essa é a cura que você não encontra numa garrafa ou num médico. O presidente Grant assentiu lentamente. Então, todos esses anos, cada bicicleta que você consertou estava me consertando também, concluiu Walter simplesmente. Acho que todos nós precisamos de um propósito. O meu, por acaso, tinha 2 rodas e uma corrente. Ao final do jantar, o presidente fez um último gesto improvisado. Ele presenteou Walter com uma pequena caixa de madeira. Dentro havia uma chave, não simbólica, mas prática. Isso inaugura um espaço dedicado à oficina na Casa Branca, explicou o presidente Grant. Uma vez por mês, se você quiser, gostaríamos que você viesse ensinar funcionários da Casa Branca e membros do serviço secreto a consertar bicicletas. Eles então oferecerão concertos gratuitos para crianças em comunidades carentes de Washington. Pela primeira vez naquele dia, a compostura de Walter se desfez ligeiramente e seus olhos brilharam ao aceitar a chave. Sinta-se honrado, senhor presidente. Você já viu alguém sendo subestimado e, em seguida, homenageado na hora certa? Digite justiça, se você acredita que a justiça está sempre presente. 6 meses após a visita inesperada do presidente, a oficina de bicicletas de Walter Reed passou por uma transformação sem perder sua essência. Um toldo de verdade agora protegia seu espaço de trabalho das intempéries. Com letras profissionais, o reparador silencioso desde 1968, suas ferramentas, ainda organizadas com precisão militar, agora incluíam equipamentos de última geração doados por fabricantes que se comoveram com sua história. A antiga igreja havia sido magnificamente restaurada, com seu santuário dividido entre um moderno espaço de encontro comunitário e uma oficina ampliada, onde Walter agora ensinava técnicas de conserto de bicicletas para jovens locais. Uma pequena área de museu perto da entrada exibia fotografias e artefatos que contavam a história do bicicletário e do presidente, incluindo a famosa fotografia do jovem Michael com sua bicicleta vermelha. O próprio Walter permaneceu inalterado pela fama e reconhecimento. Todas as manhãs, ele chegava às 8h, pronto para ajudar quem entrasse. Quando as crianças chegavam com bicicletas quebradas, sua resposta era sempre a mesma: "Deixe-me ver o que posso fazer." Uma vez por mês, ele ainda viajava para Washington, D.C. para ministrar seu programa de conserto de bicicletas na Casa Branca. A iniciativa havia se expandido além de todas as expectativas, com programas semelhantes sendo lançados em 50 cidades por todo o país. Milhares de crianças em comunidades carentes agora tinham bicicletas funcionando, graças ao efeito cascata do exemplo de Walter. Em uma tarde fresca de outono,
Um menino observou Walter consertando uma roda de bicicleta torta, fascinado pela destreza e concentração do velho. "Por que você não abre uma grande oficina?" perguntou o menino. "Você poderia consertar mais bicicletas e ganhar muito dinheiro." As mãos de Walter não paravam de trabalhar enquanto ele refletia sobre a questão. "Algumas coisas não precisam ser grandes", respondeu ele. "Eles só precisam estar certos." A mãe do menino, ouvindo a conversa, assentiu em agradecimento. Mais tarde, ela explicou ao filho: "O senhor Walter ensinou a toda a nossa cidade, e até mesmo ao presidente, que valor não se mede por tamanho ou reconhecimento. Se mede por consistência e coração." Enquanto Walter terminava o conserto da roda e a girava para conferir seu trabalho, uma pequena placa de latão refletia a luz do sol. Instalada recentemente na parede da oficina, ela trazia palavras que capturavam a essência de sua vida. "Uma roda girando novamente pode impulsionar uma vida inteira para a frente." Abaixo dela, outra placa acrescentava: "O valor não está na placa do lado de fora. Está nas mãos que nunca se recusam a ajudar." E, finalmente, uma terceira inscrição completava a coleção. Você pode não se lembrar do nome dele, mas se você teve uma bicicleta na infância, provavelmente deve algo a alguém como ele. Um pequeno ato de gentileza pode mudar um dia terrível, uma vida e, às vezes, até o mundo. Inscreva-se no Elite Oculta, onde a gentileza se espalha todos os dias. Lembre-se, curtir não é só para o vídeo, mas para as pessoas verdadeiramente valiosas da vida.